sem dar, é claro, à parte investigada direito a nada. Ele condenou publicamente e defendeu-se. Mas ele, como diz a AGU, é o Estado brasileiro. E o Estado, como nós sabemos, amiguinhos e amiguinhas, tem um monopólio da violência. Portanto, foi dado oficialmente ao Alexandre o monopólio da violência. Então, cuidado com o rabo de vocês. Sem dar, é claro, à parte investigada direito a nada. Ele condenou publicamente e defendeu-se. Mas ele, como diz a AGU, é o Estado brasileiro. E o Estado, como nós sabemos, amiguinhos e amiguinhas, tem um monopólio da violência. Portanto, foi dado oficialmente ao Alexandre o monopólio da violência. Então, cuidado com o rabo de vocês. O governo Lula ficou sem dinheiro. Olha só, o governo Lula ficou sem dinheiro para pagar 105 bilhões de reais, um troco, né, em despesas neste ano, considerando gastos que estão programados para 2026 e faturas herdadas de anos anteriores frente aos limites disponíveis para pagamento em cada órgão. Sendo que os ministérios... Vejam bem, qual ministério ele vai cortar? Qual ministério ele não vai repassar a verba? Qual ministério ele vai prejudicar? Se você apostou na saúde e na educação, você acertou. Por quê? Esses ministérios, eles são ministérios que afetam diretamente a vida do povo. O Ministério da Igualdade Racial não muda a vida do povo. O Ministério da Cultura não muda a vida do povo. O Ministério de Minas e Energia não muda diretamente o seu dia a dia. Mas o Ministério da Educação, sim. O Ministério da Saúde, sim. Aí não tem dinheiro. Somando todos os ministérios, o governo Lula tem 331 bilhões de reais em despesas não obrigatórias para pagar neste ano, incluindo o orçamento de 2026, 226 bilhões de reais, e os chamados restos a pagar, ou seja, faturas de anos anteriores que ainda não foram quitadas e que são penduradas, né, o que dá 104 bilhões de reais. O espaço disponível para pagamento, porém, ainda menor, de 225,4 bilhões de reais, já considerando o bloqueio orçamentário em vigor, conforme o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira do terceiro bimestre. Na prática, uma série de ações pode ser executada neste ano e ser transferida para 2027, impactando o primeiro orçamento a ser executado por quem vencer as eleições presidenciais de outubro. O próximo governo pode ficar sem dinheiro nenhum para quitar despesas com cirurgias, distribuição de livros didáticos, manutenção de universidades federais, por exemplo. Livro didático. Foi há pouco tempo que as escolas para pessoas com deficiência visual reclamaram que, pela primeira vez, e veja que não foi nem um fascista do Bolsonaro que fez isso, hein? Pela primeira vez, os livros em braille, o material em braille, não chegou à biblioteca das escolas. O ministro da Educação teve a pachorra de dizer o seguinte: não, chegou sim, vocês que não viram. É bizarro, mas é verdade. Agora, veja que não tem dinheiro para saúde e educação. Mas, logo depois da votação do relatório final da CPMI e do INSS, no dia 28 de março, o governo Lula empenhou um total de 884,3 milhões de reais em emendas parlamentares dos 19 congressistas que votaram contra o parecer apresentado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar.
O relatório da CPMI foi rejeitado por 19 votos a 12, numa vitória para o governo, que indiretamente pagou quem votou contra. Mas como é um pagamento legalizado, a gente não pode falar que é ilícito, muito embora pareça indecente e seja de fato indecente. O documento previa o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo quem? O filho de Lula, o Lulinha. O montante do valor de emendas aos parlamentares que livraram Lulinha na CPMI representa 98,64% de tudo o que o governo empenhou nas emendas desses políticos neste ano até o presente momento. No total, o orçamento da União de 2026 prevê R$ 1 bilhão nas emendas desses parlamentares. Meus queridos, quem explica o Brasil? E tem o risco dele ser reeleito. Porque tem gente que, ao se deparar com o desespero da dona de casa quando vai ao supermercado e não consegue comprar aquilo que comprava no mês anterior, tem gente porca que diz que essa situação das coisas caras no supermercado é apenas uma sensação. Só uma pessoa muito porca para falar uma coisa dessa. Que você não consegue comprar aquilo que você comprava no supermercado porque há uma sensação do aumento do preço. Não é à toa que isso foi dito pela Miriam Leitão. Então, o Lula ele tem, por incrível que pareça, chance de ganhar a corrida presidencial. E isso é ruim não só pela situação econômica do Brasil, porque como a gente vê, se a oposição vencer o pleito desse ano, ela vai vencer o resultado de quem vai ter que embalar a dívida pública. E essa criança é pesada. Uma pesquisa Poder Data AIA, divulgada ontem, mostra que Lula e Flávio Bolsonaro estão... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.